Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal Como Viver e Agradar a Deus. Aqui quem fala é Wesley, você é muito bem-vindo ao meu canal. Meus irmãos, estou aqui para gravar mais um vídeo muito interessante e a qual o tema é esse tema é muito interessante para todos nós cristãos. Não somente nós cristãos, mas todos aqueles que ainda não professaram sua fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, ao nós se deparar pelas notícias dos jornais, nós presenciamos muitas coisas, da qual a mais é precária, que é as injustiças que acontecem na vida cotidiana de cada pessoa e neste mundo, principalmente neste país a qual nós vivemos. E as injustiças que acontecem são aquelas que mais severa contra as pessoas e as mais complicadas que nós presenciamos. Não somente as injustiças acontecem nesse país, como também a verdade não é dita não só pelas pessoas seculares da vida, os não cristãos, mas também com aqueles que se dizem cristão ou pregadores da palavra, não diz a verdadeira palavra de Deus, não aplica a verdadeira palavra de Deus e não fala o que a palavra de Deus nos ensina. E o texto que eu quero deixar aqui para nós meditarmos está em Hebreus capítulo 10, versículo 31. E com todo temor e tremor diante de Deus, peço a vocês que observem essa passagem, que vocês possam meditar. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 11 diz assim: continue o injusto praticar injustiça, continue a fazer a cada coisa, a cada pecado, continue fazendo a maldade. Preste bem atenção no que vocês fazem, o que vocês praticam. E a passagem diz assim: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Veja como que essa passagem nos deixa temeroso. As pessoas, elas estão cegas pelos seus próprios pecados e elas praticam cada pecado um piores do que o outro. Ela se afunda num lamaçal do abismo, sem a qual ter consciência daquilo que está praticando e também está amando o que pratica. Então o texto deixa bem explícito: horrível coisa é cair nas mãos de Deus. Há muitos pregadores hoje que só falam do amor de Deus e nada mencionam sobre a sua ira e o seu juízo. Observamos durante essa semana pregador pregar uma palavra para massagear o ego das pessoas. Eles não falam da ira de Deus e não confronta aquelas pessoas que, ao estar assistindo um culto, ele só massageia o ego dessas pessoas. Da forma qual ele prega e massageia o ego, essas pessoas continuam fazendo o que elas bem entendem. Aliás, é muito bom ouvir uma massageado de ego. É muito bom ouvir uma palavra dessa. Quem não quer mudar, né? A pessoa ouvir uma mensagem como esta, ela vai querer continuar na vida que ela se encontra. Pelo fato do que ela ama mais as coisas deste mundo do que o próprio Deus. Então, os pregadores de hoje em dia, eles não mencionam sobre a ira de Deus. E o autor aos Hebreus não amenizou a mensagem para tornar-se politicamente correto. Aqueles que se mantêm rebelde contra o Filho de Deus enfrentarão a ira do Cordeiro de Deus e o seu juízo divino. Virar as costas para Cristo é apostatar, é enfrentar a vingança do próprio Deus.
é cair nas mãos de Deus vivo, o reto juiz. O autor aos Hebreus é peremptório e dramático ao afirmar: horrível coisa é cair nas mãos dos Deus vivo. Veja, vou deixar uma mensagem, uma frase do Eliot, que ele diz bem assim, e ele tem razão no que ele diz, que não existe cura para a condição de apostasia, nem escape para o seu castigo. Tudo o que aguarda tais pessoas é a santa vingança de Deus, a terrível expectativa de cair nas mãos do Deus vivo, como um pecador não perdoado que deliberadamente o desprezou. Então, horrível coisa é cair nas mãos de Deus. Tanto aqueles que praticam a maldade, como as pessoas não crentes, como aqueles que professam a fé em Cristo, que se diz cristão e não prega a verdadeira palavra de Deus. Pelo contrário, massageia o ego daquelas pessoas que não foram regeneradas ou que diz que é regenerada. Esses pregadores prestarão conta diante de Deus. De Deus não se zomba. Vocês que vão estar vendo esse vídeo, peço a todos vocês que analisarem suas vidas diante de Deus. Tome cuidado com aquilo que você pratica. Tome bem cuidado com o que você faz nas noites, às escuras, às escondidas, quando ninguém está por perto. Tome cuidado com aquilo que você tenta praticar ou formula aquilo que vai praticar. Tome cuidado com as ações precipitadas da sua vida. Horrível coisa é cair nas mãos de Deus. Para ter uma vida santa e digna, agradável a Deus, é você guardar a palavra de Deus no seu coração, viver pela palavra de Deus, andar em santidade diante de Deus, imitar a Cristo Jesus, guardar as palavras que Cristo deixou para nós. Assim como Paulo fala, seja meus imitadores como eu sou de Cristo, assim nós, crentes verdadeiros, salvos, regenerados pelo Espírito Santo, devemos viver como os verdadeiros cristãos. Então aquilo que você pratica, ao analisar essa mensagem, se desvencilha daquilo que você tanto ama e tanto quer. Se apegue com Deus. Horrível coisa é cair nas mãos de Deus. Agora, para aqueles que massageiam o ego das pessoas e não querem falar a verdadeira palavra de Deus, que Deus é justo e que Deus se ira, horrível coisa é quando você estiver diante dele. Você prestará conta diante de Deus por não falar aquilo que a palavra fala. Não adianta massagear o ego dessas pessoas. Um dia elas se encontrarão no juízo de Deus. E você e ela que, ao ouvir essa mensagem, sentir agradável, prestarão conta diante de Deus. Amém? Todos vocês que vão ver esse vídeo, eu peço a todos vocês que compartilhem com seus familiares, amigos, pessoas próximas de serviço, trabalho. Peço também que deixe o seu like.